Aleluia, irmãos. Vamos ministrar a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado por essa palavra, como eu fui, porque de fato nós colocamos aí o título, né? Enviamos para você, colocamos nas nossas redes sociais, 3 verdades para mudar a sua vida. Ou que podem mudar a sua vida, né? Pastor, elas mudam mesmo ou elas podem mudar? As duas coisas. Elas mudam mesmo, mas elas podem mudar ou não. Como tudo que o Senhor faz é na liberdade. Quem vai determinar se ela muda ou não? Você. Você que vai determinar. São 3 coisas que você precisa se apropriar. E aí eu quero te recomendar que você anote. Porque assim como foi no sábado passado, é uma palavra que você vai precisar por toda a sua vida. Presta atenção, olha para cá. Se você entender isso, se você tiver revelação do que nós vamos compartilhar aqui essa noite, eu te afirmo, com toda a segurança, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque foi o que aconteceu comigo. E quanto mais eu tenho entendido isso, mais eu tenho sido abençoado. Sabe, nos últimos dias eu experimentei muita coisa amarga, muita coisa azeda. E eu vou te falar, se fosse outro tempo eu estaria bem chateado. Eu estaria assim, talvez até mesmo ansioso, nervoso. Mas eu estou feliz. Eu estou alegre até mesmo com os problemas que diariamente eu tenho enfrentado. Por quê? Porque eu tenho entendido. Sabe quando Paulo fala que ele se gloria nas tribulações? É porque ele entendeu que Deus usa as tribulações para nos abençoar. Porque quando nós falamos que todas as coisas cooperam para o seu bem, é todas mesmo. São as boas e são as ruins. Só que as boas nós queremos, enxergamos rapidamente. E as ruins nós não enxergamos. Mas deixa eu te falar. Antes de cada momento de glória, ou de cada momento de multiplicação, vai ter um período de rejeição. Vai ter um período de luta. Então se você está passando por um período de rejeição, é isso que Paulo entendeu, se alegre, porque Deus já está planejando um grande período de multiplicação. E eu vou te falar, tenho experimentado muita rejeição nesses dias, bastante. E isso, por incrível que pareça, tem me deixado feliz, porque eu já estou pensando no que virá. Então, se às vezes o seu momento, ou se às vezes é o seu balanço para todo esse ano, esse é o último culto nosso de sábado no ano de 2020, se talvez ao final desse ano parece para você que esse ano foi horroroso, que esse ano foi um ano assim para nem ser contado, para ser descartado, então glorifica, porque foi todo um ano te preparando para algo glorioso que virá. Pastor, é sempre assim? Olha para a vida de Jesus. A nossa vida é como a vida de Jesus. Ele experimentou amor, ele experimentou glória, ele experimentou traição, ele experimentou rejeição. A minha e a sua vida vão ser da mesma maneira. Por quê? Porque a Bíblia afirma isso. O apóstolo João afirma, tal qual ele é, nós somos neste mundo. Aí você enxerga só um aspecto, aleluia. Então se ele ressuscitava mortos, eu posso também. Se ele curava pessoas, eu posso também. Sim, está certo. Mas se ele foi traído, você será também. Se ele foi deixado, você será também. Se ele foi ofendido, você será também. Porque tal qual ele é, nós somos nesse mundo. Posso ouvir o seu amém em fé? Mesmo para uma coisa ruim assim? Pastor, mas o amém não é assim, seja. Eu não quero que isso aconteça comigo. Mas não adianta, filho, vai acontecer, já está escrito. Não adianta você não querer. Eu, se eu fosse você, queria logo. Desejaria logo. Pastor, mas por quê? Porque aí você já passa por isso, filho. Não significa que você vai passar a vida inteira. Mas já que vai ter rejeição, vamos embora. Faz isso logo. Sabe, tem 2 tipos de pessoas, né?
Tem aquelas pessoas que ficam adiando o inevitável das coisas ruins, e tem os que vão logo para ela. Eu vou logo para ela. Então é o seguinte, vou te dar um exemplo prático. Você vai ter que limpar a casa, faxinar a casa inteira, sua mesmo ou dos seus pais, porque sua mãe pediu, te deixou nessa incumbência. Mas aí eles vão chegar de viagem, ou isso precisa estar pronto só segunda-feira. E ela te avisou sexta-feira. Que dia você limpa? Eu prefiro limpar sexta. Eu prefiro limpar sexta, ficar livre disso e desfrutar do sábado e do domingo. Vai ser ruim? Vai. Vai assim, ser pesado? Vai. Mas encara logo e fica livre. Esse é um tipo de pessoa. Tem outro tipo de pessoa que ele fica sexta, sábado e domingo sofrendo. Aí domingo, 4 horas da tarde, que não tem jeito mais, agora eu vou. Pastor, mas qual dos dois está certo? Os dois estão certos ou os dois estão errados? Sei lá, não tem certo e errado. A questão é, será que esse que deixou para fazer, só no domingo, depois das 4 da tarde, aproveitou a sexta e o sábado? Acho que não. Acho que ele sofreu sexta e sábado e acabou de sofrer no domingo. Ou seja, ele só sofreu. Mas ele podia ter ficado em paz, ele podia ter ficado feliz. Então assim, não fuja das tribulações. Não fuja das coisas difíceis e complicadas. Se eu tiver 5 trabalhos, eu não começo pelo mais simples. Eu, Adriano, começo pelo mais complicado. Porque depois que eu resolver o mais complicado, todos os outros vão ser simples. E aí eu vou achar todos os outros mais tranquilos. Por quê? Porque se o primeiro, que é o mais simples, seja enrolar tudo, você desiste da vida no último. Você nem chega nele. Está entendendo? Tem alguém comigo aí? Amém? Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 1 e o verso 17. Quero te dar 2 versículos aqui. O primeiro é Romanos 1,17, que diz assim: porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Agora, Hebreus capítulo 11, verso 6. Hebreus capítulo 11, verso 6. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é difícil agradar a Deus? É complicado agradar a Deus? Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala, sem fé não tem jeito de agradar a Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. É impossível. Então nem tente. É necessário crer, primeiro, que Ele existe. Pastor, mas é engraçado, isso aqui é carta aos hebreus, aos crentes hebreus, a todo o grupo de crentes. Pastor, tem que falar para um crente que ele precisa crer que Deus existe? Tem. Não tem momento na sua vida que você chega a cogitar que Ele não existe, não. Eu já tive. Depois de crente, depois de pastor, não é possível. Deus brigou comigo, virou as costas, desistiu, me largou, me abandonou. E o diabo muitas vezes fala isso para você. Ele lança sempre, presta atenção, o diabo sempre trabalha com dúvidas. O diabo não vem com nenhuma certeza, com nenhuma questão fechada. O diabo lança dúvidas. Cuidado com pessoas que sempre lançam dúvidas. Eles não trazem resposta de nada. Eles só jogam no ar perguntas. Mas ele não esclarece nada. Ele só lança a dúvida. O diabo é mestre em fazer isso. Os filhos do diabo costumam fazer isso muito também. Inclusive dentro das igrejas. É sempre lançando dúvida. Será que vale mesmo a pena, João, você servir a Deus? Será que o ministério vale a pena? Porque até hoje esse pastor não arrumou nada na vida. Até hoje ele não conquistou nada. Será que vale a pena? Teve alguma afirmação? Não. Teve alguma resposta? Não. Teve algum rótulo sendo colocado? Não. O homem rotula muito, o diabo não rotula não. O diabo te faz pensar. Só que é sempre nesse aspecto.
sentimento condenatório. Será que Deus existe mesmo? Será que todos esses anos, Felipe, você não está sendo enganado? Será que esse negócio de Jesus é verdade mesmo? Será que existe isso? Será que isso aqui não é toda uma estrutura só para te iludir? Só para você sustentar algumas pessoas que fazem parte desse seleto grupo que dirige a igreja? Está vendo como é que o negócio tem efeito? Você começa a pensar, não começa não? Fala para o irmão que está do seu lado, está amarrado. É assim que o diabo faz. Ele vai lançando dúvidas. Por quê? Porque a fé é a certeza. Se você tem fé, o que você não tem? Dúvida. Só que é interessante. A fé é algo, de certa maneira, subjetivo. A fé é o seguinte, para nós, certeza é o seguinte, é você falar aqui, ó, isso aqui é uma mesa. É uma mesa ou não é? O que está aqui? Uma mesa, não é? Você olha e o que seus olhos te dizem? É uma mesa. Não, pastor, não tem dúvida. E o que a Bíblia diz? Por exemplo, o que eu falei para você no momento das ofertas. Você pode estar liso aí, sem nenhum centavo. Mas a Bíblia diz, Michael, não é necessário que você fique ansioso. Porque o seu Pai Celeste sabe de todas as suas necessidades. E Ele vai suprir em Cristo Jesus cada uma delas. Essa é uma promessa que está na Bíblia. Só que aí você, por exemplo, quer sair agora, depois do culto. E a turma está combinando aí, no meio da pregação, o cara já está assim, ao invés dele falar, aleluia, que bem, você viu? Eu falo assim, nós vamos comer aonde, hein? Tem problema não, faça isso também. Faça isso no domingo aqui sentado, enquanto o pastor Zé Mar está pregando. Não tem problema, você quer mais vida de Deus. Só que aí você pensa assim, aí o Walter pensa assim, rapaz, eu até queria ir, mas, nossa, eu não tenho nem um centavo. Mas e o que foi falado aqui? Você exerce fé nisso? Sim ou não? Você precisa escolher. Não, pastor, mas eu não estou vendo a provisão aqui. Mas você precisa ver ou você precisa crer? Porque a fé, o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Você espera ter provisão para sair, para todas as coisas? Sim ou não? Quantos esperam? Você espera? Mas é a convicção dos fatos que não se veem. Aí é o seguinte, eu espero sair para ter comunhão com os irmãos. Mas aí quando eu abro aqui, eu não estou vendo. E agora? Você vai pelo que foi ministrado e falado ou pelo que está vendo? Pastor, eu só posso ter certeza do que eu estou vendo. É mesmo? Como que mágico ganha a vida então? Porque você viu esses dias acho que foi no WhatsApp, eu acho. Eu não lembro se era aqui em Belo Horizonte. Não, era lá no Rio de Janeiro. Era lá naquela região do Saara, no Rio de Janeiro, que é tipo a 25 de março. Tinha um cara, assim, no chão, segurando um mastro. E tinha um outro lá em cima no mastro, sentado no ar, mas confortavelmente sentado. E só segurando o mastro. Eu olhei aquilo, eu falei, isso é demônio. Não pode. E o povo parava e tirava foto e filmava, e o povo fazia assim, ó. Não tinha nada de baixo, Elton. Não tinha banquinho. Ah, pastor, eles usam aquelas batas. Não, estava de calça. Confortavelmente sentado no ar, segurando com a mão o mastro lá, que era tipo um bambu compridão. E o outro lá embaixo. Aí você pensa assim, pastor, então ele está segurando no braço, irmão. Se você for segurar seu braço, seu peso, com um braço só num mastro, você ia estar pendurado nele. Você não ia conseguir ficar confortavelmente sentado. E outra, isso aqui, ó, ia estar a ponto de quebrar, de rachar no meio. Você não ia ter força para isso. Pastor, como que você explica então? Não explico, eu só posso entender que é demônio um negócio daquele. Não tem explicação. Aí você fala, mas eu estou vendo, mas é mentira. Não tem jeito de fazer aquilo.
Aí você vê gente ser cerrado no meio, o sujeito desaparecer assim com fumacinha. Pastor, mas eu vi. Pois é, mas é mentira. A mesma coisa, você deveria agir, fazer aqui, ó. Pastor, eu quero, mas eu não vi. Pois é, mas é mentira. Você tem. Ah, eu não tenho condição de casar. Tem. Não, mas eu não estou vendo, mas é mentira. Por quê? Porque a Bíblia diz para você que você tem. E a Bíblia, a própria Bíblia diz que ela é a palavra, ela é o próprio Deus. E o verbo se fez carne e veio habitar no meio de nós. Lá em Gênesis tudo foi feito por intermédio da palavra. Qual que é o alvo do diabo com os enganos que ele traz até a sua mente? É que você fale. Presta atenção, deixa eu te ensinar algo aqui. Você não tem controle do que você pensa. Não inicialmente, depois você deveria ter. Então vem um pensamento ruim, você não tem controle de não vir. Não, pastor, eu não vou ter nenhum pensamento mal. Não, não existe isso, você vai ter. Eu vou ter, você vai ter. Eu posso estar aqui pregando e vir um pensamento mal. Você não tem controle disso. Você tem controle de deixá-lo ali ou de já tirá-lo rapidamente. Tire-o rapidamente. Essa é uma chave. Mas você não tem controle desse pensamento vir. Mas tem uma coisa que é chave que você precisa aprender. Não fale. Não fale o pensamento. Ah, pastor, porque eu já ouvi falar mesmo. É porque o diabo não sabe o que a gente pensa. Mas ele ouve o que a gente fala. Não esquece o diabo. O diabo é um derrotado. Se ele ouviu ou não ouviu, tanto faz. Ele não tem poder nenhum. A questão é que a sua palavra tem poder. Nós tratamos a palavra como algo para comunicar. Então assim, a utilidade da palavra é isso aqui, ó. Eu estou falando, você está ouvindo. Não, a utilidade da palavra não é essa. A palavra não foi feita para comunicar. O primeiro uso da palavra nas escrituras foi para criar. E Deus disse, haja luz. E houve. Então grava uma coisa para o resto da sua vida. Palavra não é para comunicar, palavra é para criar. Então filtra, porque a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. Por que Tiago fala que o órgão mais perigoso que você tem em todo o seu ser, ou em todo o seu corpo, é o menor deles, que é a sua língua? Por quê? Porque é ela que cria as coisas. Para a vida ou para a morte, é ela que vai determinar. Então você pode ter um pensamento muito mal, você pode ter um pensamento horroroso, expulsa ele e deixa ele só no nível da sua mente. Não externe-o com palavras, não por causa do diabo, por causa de você mesmo. Porque a palavra de cada homem e mulher de Deus é uma declaração profética. Não diga que você não tem dinheiro, não diga que você é quebrado, não diga que você vive em luta, não diga que as coisas são difíceis demais, porque quanto mais você falar sobre isso, mais disso você vai experimentar. Então as pessoas sempre que perguntam, pastor, como é que você está? Eu falo sempre a mesma coisa, irmão, só sucesso, uma bênção, estou bem demais, eu posso estar destruído, mas eu não vou falar. Com você não, com os outros não, posso falar com Deus. Fala, Deus, o negócio está ruim demais. Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, renova as minhas forças. Mas com qualquer um que vier perguntar, eu vou dar uma declaração profética. Alguém pode entender que isso é não agir com a verdade. Pastor, então você não é transparente. Não, eu sou muito transparente com quem eu tenho que ser. Com o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, além dele saber pelo seu próprio poder, eu mesmo também conto e compartilho. Mas para externar para outras pessoas, eu vou falar sempre profeticamente, quando estão entendendo? Amém? Então, falar de fé, para você que é crente, talvez é chover no molhado. Mas presta atenção, toda a nossa vida é uma vida de fé. E deve ser tudo baseado em fé. Eu vou te dar aqui 3 princípios ou 3 verdades que têm o poder de mudar completamente a sua vida. Mas só vão mudar se você crer. Se você não aplicar fé nisso, não vai fazer diferença nenhuma. É por isso que elas
podem mudar. Elas querem, elas têm o poder para mudar, mas vai depender de você. Vai depender de quê? De você crer. Tem algo nas escrituras que eu acho muito interessante, que Jesus, quando ele vai curar as pessoas, ou quando ele cura as pessoas, ele sempre diz: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Por quê? Porque ele deseja e ele tem o poder, mas é necessário que haja fé do outro lado, para que possa haver de fato uma transmissão ou uma comunicação. Você não deve ser desse tempo, mas antigamente a internet era discada. E aí lá no seu computador ficava 2 computadorzinhos piscando. Um era o seu, o outro era o do servidor. Então quando só um piscava, não tinha conexão. Só um piscando era: você está mandando sinal para o servidor. A mensagem é: estou conectado. Mas o servidor não mandava para você. Então não tinha comunicação de nada. Hoje você nem vê isso. Não existe isso. Funciona da mesma maneira. Mas você não consegue enxergar isso. Então é o seguinte: aqui existe a conexão. Vou trazer para a sua realidade. Você tem inúmeras conexões em tudo quanto é lugar de rede Wi-Fi, não é verdade? Dificilmente em um local urbano, no meio do mato, acontece. Mas em um local assim urbano, você pega o seu celular, coloca lá no Wi-Fi e não aparece nenhuma rede. Só se o telefone estiver estragado. Normalmente aparece um monte, com toda sorte de nomes. Por que você não entra em qualquer uma delas? O que você precisa para entrar? Então, Deus trabalha da mesma maneira. Existe coisas da parte de Deus, ou uma conexão liberada para você, entre aspas, acessível. Igualzinho qualquer rede que você entrar aqui agora. Ó. Se eu abrir aqui agora, tem algumas redes aqui disponíveis. Ó, aparece aqui 3, 4 redes disponíveis. Em qual delas você pode conectar? Naquela que você tem a senha. Qual é a senha de acesso para as conexões divinas? Eu acabei de ler para você. Qual é? Oração, alguém falou. Oração oração de certa maneira é. Mas tem uma coisa que é mais específica. A oração gera a chave que você precisa. Qual é a chave? Vamos lá. Qual é a chave? Falei para você aqui no começo, li 2 versículos para você. De Romanos e de Hebreus. Qual? Fé. Fé. Sem fé, você não acessa nada de Deus. Mas com fé, você pode acessar todas as coisas. Você já foi usado por Deus para curar alguém? Já? Alguns, outros não. Por que alguns já e outros não? Vou te falar de forma muito simples. Porque alguns creram e outros não. Você já foi usado para, assim, um milagre criativo? Crescer um braço, crescer uma perna. Pastor, ainda não. Por quê? Porque você ainda não tem fé para esse tipo de conexão. Você acha que precisa de uma velocidade maior. Seu plano ainda não atinge essa velocidade. Mas na verdade, quem está colocando limite no seu plano é você, e não Deus. Porque Deus dá para você a velocidade de conexão que você quiser. Na intensidade que você quiser. Sem limite nenhum. Deus nunca põe limites em nós. Nós é que colocamos. Não tem restrição que Deus coloque para você. Nós é que colocamos. Então você pode ter fé para orar por dor de cabeça. Mas dor de cabeça e levantar defunto da cova é a mesma coisa. E é a mesma oração. Só na sua cabeça que é diferente. Mas na sua cabeça, sim, esse é um nível tranquilo para mim. Mas esse aqui, não, esse não dá. Esse tem que ser assim, o supra-sumo evangélico gospel santo. Senão não consegue, pastor. Você tem que ficar pelo menos uns 2 anos e meio em jejum. Sem assim, falar nenhum palavrão. Sem cometer nenhum deslize.
Aí talvez, quem sabe, você será digno de um feito como esse. Se você pensa dessa maneira, você acha que o milagre tem alguma coisa a ver com você, e não tem. Essa é a chave para você fluir em todos eles. Ou é o quê? Qual a chave? Não tem nada a ver com você. Você é completamente coadjuvante. Basta você ter a disposição de ser a ferramenta que Deus vai usar. Porque é o seguinte, é um pintor pintando o quadro. Tem alguém que fala assim, bom, você pintou esse quadro, mas com esse pincel aí também? Aí é simples, fica simples para todo mundo. É o jogador de futebol lá ganhando a bola de ouro. Aí o cara fala, bom, mas também com essa chuteira aí, é simples. Fica muito fácil, essas bolas que vocês jogam aí, ela entra sozinha no gol. Não. Então assim, pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver com o pincel é você, filho. A tela está lá, o artista é o Senhor, eu sou o pincel, não faz diferença nenhuma. Ele é tão bom que ele pinta com o dedo. Mas ele escolhe usar o pincel, porque o pincel é melhor. O pincel ele determinou que é o mais apropriado. Mas qual é a glória do pincel? Nenhuma. Ele pode catar um do lixo, dar ali uma limpadinha nele e usar. A glória é do pintor, o talento é do pintor. Tudo aquilo que é necessário está com o pintor. Está entendendo? Fala para o irmão que está do seu lado, isso é só o pincel, filho. Aleluia. Salmos 73 e verso 1. Abra sua Bíblia lá. Salmos 73 e verso 1. A Bíblia diz: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Deixa eu te explicar o que é esse coração limpo aí. Esse coração limpo não é alguém que não tem nenhuma impureza, mas é alguém que já foi lavado. Lembra quando Pedro fala para Jesus que de modo nenhum Jesus vai lavar os pés dele? Aí ele fala, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí ele fala, não, então só vai lavar meu corpo inteiro. Aí ele fala, não, não tem necessidade, porque você já foi lavado. O que é esse de coração limpo? É aquele que já recebeu o Senhor, já foi lavado pela palavra, já foi lavado pelo batismo. Você é alguém de coração limpo, sim ou não? Amém? Você é essa pessoa. Bom, então a Bíblia está dizendo que Deus para com você é o quê? Qual característica? Deus é bom. Fala isso mais forte. Deus é bom. Fala para a pessoa que está do seu lado. Deus é bom. Salmos número 106, verso 1. Abre lá. Salmo de número 106 e verso 1. Diz, aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é a mesma palavra graça, porque a sua graça dura para sempre. Marcos capítulo 10 e verso 18, abre lá, tem que ser bom de Bíblia, vai ter muito versículo hoje. Marcos 10, 18 diz, respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado de novo, Deus é bom. Quem é bom, irmão? Deus. Essa é uma característica de Deus. Deus é bom. Pastor, mas do mesmo jeito que é óbvio você dizer que precisa de ter fé para agradar a Deus ou para servir a Deus, é óbvio dizer que Deus é bom. É, mas não parece ser tão bom quando você bate o carro, né? Não parece ser tão bom quando você é assaltado. E quando você é demitido? Quando você fica doente? Quando um parente seu morre? Não parece que ele é tão bom assim. Você está vendo por que você precisa de fé? Porque o fato de Deus ser bom tem que ser uma verdade inquestionável na sua vida. Deus é bom no dia que você é promovido, Deus é bom no dia que você é despedido. Deus é bom no dia que você engravida, Deus é bom no dia que seus pais morrem. Em todo o tempo, Deus é bom. Isso tem que ser uma convicção no seu coração. Só que no dia mau, você precisa de fé. No dia bom, é fácil de você entender. Mas no dia mau, você precisa de fé.
No dia que você é aplaudido, Deus é ótimo, Deus é maravilhoso, Deus está te honrando. Mas no dia que você é rejeitado, escorraçado, xingado, caluniado, Deus é bom do mesmo jeito. Só que as circunstâncias vão querer ministrar para você que você está enganado, que Ele não é bom coisa nenhuma. Só que assim como o amor dele é incondicional, a natureza dele também é incondicional. Em todo tempo ele é bom. Saiba disso. Mas a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, a primeira verdade que você precisa ter de maneira clara no seu coração, é que Deus te ama. Mas você não anota desse jeito, você não grava desse jeito, é Deus me ama. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus me ama. Isso, não é Deus te ama não, é Deus me ama. É interessante que quando você fala para alguém, Deus me ama, normalmente a pessoa que ouviu isso se sente de certa forma excluída. Já viu no Evangelho de João? João, tudo que João vai contar, ele fala assim, e foram com ele Pedro, Tiago e aquele a quem o Senhor ama. Eu lembro quando eu era novo convertido, eu falei, quem é esse cara? E aí eu lia e de novo, aquele a quem Jesus ama. Eu falei, mas que inferno, quem é esse cara? Suspense, fala logo o nome do cara, quem é esse cara? Aí eu acho que eu perguntei para o pastor Azemar, eu falei, escuta, eu terminei de ler o Evangelho de João, mas tem uma coisa que eu não entendi. Quem é o tal sujeito a quem Jesus ama? Aí ele falou, é João. Eu falei, que João? Ele, o que escreveu o Evangelho. Eu falei, não acredito. Não é possível. Mas que cara arrogante, sério que é ele? E ele escreveu que ele é quem Jesus ama. Ah, não estou acreditando. Como é que o cara tem coragem de escrever um negócio desse? Por quê? Vamos ser honestos, qual que é a nossa interpretação? Ele está querendo dizer, bom, tem 3 pessoas andando com o Senhor, mas só tem uma que ele ama. Não é assim que a gente entende? Mas é isso que ele falou? Não! Ele fala, foram com o Senhor, Pedro, Tiago e aquele a quem o Senhor ama. Ele falou que Pedro e Tiago não são amados, sim ou não? Não! Não falou, mas você entende isso. Eu entendia isso. E a maioria das pessoas entende. Então já viu aquele irmão que fala assim, eu sou o mais amado por Deus. Fala isso perto do sujeito, a pessoa fica com raiva. Mas está achando que ele é quem? Como ele é o mais amado? Bom, na minha opinião, eu sou o mais amado por Deus. Não, mas eu também sou amado, mas não falei que você não é. Eu falei que eu sou o mais amado. Ah, mas e eu? Bom, seja o mais amado também. É simples, para mim, eu sou o mais amado por Deus. E para você, quem é o mais amado por Deus? Você, seja você. Mas quando a gente faz esse tipo de afirmação, o sujeito pensa, que cara arrogante, ridículo. Ele acha que ele é o quê? Ele acha que ele é melhor do que eu? Ele acha que ele é mais crente do que eu? Duvido que ele ora mais do que eu. Ninguém está falando nada disso. Você só precisa ter clareza de que Deus te ama. E isso é preciso de fé, muita fé. Por quê? Porque nós estamos acostumados com uma sociedade que ama ou não, dependendo do que você faz. Então, se você faz coisas boas, você é amado e você é aceito. Se você não atendeu ou não cumpriu as expectativas, você é odiado ou você é rejeitado. Ou você é simplesmente ignorado. Mas essa é a atitude dos homens, não a atitude de Deus. Talvez o que Deus tenha feito de forma mais parecida com o amor dele na terra, seja o amor de mãe. Interessante isso. Para você entender o amor do pai, você precisa entender o amor de uma mãe. Por quê? Porque ela passa 9 meses de forma desconfortável. E gravidez é um milagre. Aquilo talvez é a maior agressão que o corpo humano pode ter na vida. Cientificamente, talvez seria até impossível de tudo acontecer. É incrível você ver um bebê com semanas de vida, que tem o tamanho assim de um grão de feijão,
mas tem uma batida de coração. Já existe vida dentro. E aí aquela vida vai ser gerada dentro de outra, gerada, nutrida, protegida e alimentada. E quando essa mulher for dar à luz, é inevitável, ela vai ter dor, muita dor. Ela vai ter extremo desconforto. Nas últimas semanas, nos últimos dias, é difícil para dormir, é difícil para andar, é difícil para respirar, é tudo ruim. Tudo é apagado no instante que ela pega a criança no colo. Talvez na última semana ela fala, nunca mais eu engravido de novo. Quando ela pega a criança lá no colo, ela já pensa, eu quero ter mais um. Esquece, apaga tudo que aconteceu. Por quê? Porque ela vê o resultado, ela vê o fruto ali nas suas mãos. Ela experimenta um pouco do que é algo profético e da parte de Deus. Porque Jesus viveu, entre aspas, uma gravidez. Mas ele enfrentou toda ela, porque ele já tinha visto a criança no colo lá na frente. E a criança sou eu e você. Paulo teve a mesma perspectiva. Ele apanhava, ele era preso, ele era apedrejado, ele era dado como morto de tão arrebentado que ele estava. Mas ele dizia, prossigo para o alvo. Por quê? Porque ele viu um menino lá na frente, ele falou, tem uma criança me esperando. Vale a pena. Da mesma forma, é o Senhor conosco. Ele te ama muito antes de você existir. O amor de Deus não é condicional a nada. Abra sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 1 e verso 5. Jeremias, capítulo 1 e verso 5. Diz assim, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Presta atenção. Aos que de antemão conheceu, também os chamou e também os predestinou. Deus já te conhecia antes de você existir. E se Ele te deu uma missão, se Ele te deu um propósito, é porque além de te conhecer, Ele já te amava. Porque alguém que é rejeitado, alguém que é preterido, não ganha nada. É excluído de tudo. Mas você já ganhou uma missão, um sentido e um propósito. Na verdade você não sabe, mas você já ganhou até uma recompensa pela obra dele, que ele fez por meio da sua vida. Que vão ser honestos, para eu e você cumprirmos o propósito de Deus, você não tem que fazer nada. Você tem só que não atrapalhar. Se você não atrapalhar, tudo vai dar certo. Se você não interferir, tudo vai dar certo. É incrível. E o Senhor ainda te recompensa por algo que você não fez, por algo que Ele fez, por meio da sua vida. O que você acha que é isso? Isso é amor. Isso é uma expressão de amor. Ele já te amava antes de você se envolver na obra dele. Talvez você pode achar que Deus te ama é agora, que você batizou, que você é crente, que você é líder de célula. Não! Ele já te amava antes de tudo isso. Ele já te amava antes de você nascer. Vai para Mateus, capítulo 3 e o verso 17. Mateus 3, 17. É Jesus, lembra? Tal qual Ele é, você é nesse mundo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então o que vale para Jesus, vale para mim e para você. Mateus 3, 17. Eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Ou em quem me comprazo, igual está aí na sua Bíblia. Agora, eu pergunto para você, a essa altura, isso aqui é o batismo de Jesus. A essa altura, o que Jesus tinha feito para Deus? Nada. Quantas pessoas Ele tinha curado? 0. Quantas Ele tinha ressuscitado? 0. Quantas pregações realizadas? 0. Quantas almas salvas? 0.
O que ele tinha feito para a obra de Deus, para o reino de Deus? Nada. Qual foi a primeira frase que ele ouviu da boca de Deus? Foi uma declaração pública, todo mundo que estava lá ouviu. Ouviu o quê? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Aí o diabo pode mentir para você, mas isso é em relação a Jesus. Bom, mas a Bíblia não mente, a Bíblia diz que tal qual ele é, você é nesse mundo. A Bíblia fala que ele habita dentro de você. A Bíblia fala que espiritualmente já não é mais você quem vive, mas Cristo é que vive dentro de você. Então quem é alvo hoje de todo o amor de Deus? Você. Você. Agora presta atenção, irmão, tem gente que não gosta de você. Talvez você mesmo não gosta muito de você. Mas a Bíblia diz que Deus, que conhece tudo e todos, o maior prazer da vida dele é a sua vida. Só tem duas pessoas em todo o universo que te conhecem: você e Deus. Mãe, pai, mulher, marido, não conhece. Não sabe o que passa aí dentro, não sabe as coisas e lutas que às vezes você passa sem compartilhar, e tem coisa que você tem que passar é assim mesmo, tem coisa que você tem que guardar no coração, mas Deus sabe todas elas. Deixa eu te perguntar, alguém que sabe tudo o que você é e tudo o que você pensa, era para te amar? Sim ou não? Eu não. Sabe aquele coisa do senhor cara legal que a gente passa no encontro? Eu tinha pânico daquilo. Por quê? Porque eu pensava, deve ser daquele jeitinho. Quando eu chegar no céu, vai passar no telão para todo mundo tudo que eu já fiz. E tudo que eu não fiz, mas tive vontade de fazer, porque o que vale não é a intenção. Se desejou, se olhou com olhos impuros para uma mulher, já dormiu com ela? Aí eu pensava, não tem jeito, vai ser unânime de me mandar para o inferno. Se for eleição, já perdi. E eu pensava também, perdi, mas também vai sobrar quem? Será que sobra alguém? Porque aí às vezes você olha e fala assim, não sobra, não é possível. Aí você olha assim, imagina uma freirinha assim, tipo a Madre Teresa de Calcutá. Ela nunca deve ter falado um palavrão. Nunca passou algo pecaminoso pela mente dela. Ela era tão bonitinha. Só fazia o bem, só pensava em doação para os outros. Mas é igualzinho os outros olham para você e pensam, ele é uma bênção, né? Ele é santo demais. Até o sonho dele deve ser gospel. Todas as coisas. Até já viu os palavrão dele? É filho do diabo, é gadareno, é satanás. É só isso que sai da boca dele, ele é tão crente. Mas você sabe que não é bem assim. Deus sabe também. Aí o Deus que sabe certinho do jeito que é, fala assim, o maior prazer da minha vida está em você. Você fala, não é possível. Será que calibrou direitinho assim os poderes dele? Essa onisciência está funcionando certinho, porque você não te daria essa qualificação, eu não me daria, jamais. Irmãos, falo para você na presença de Deus, se eu sou Deus, eu não me usava para nada. Eu acho que é uma completa loucura da parte dele, ele me usar. Eu, você e todo mundo, mas não vou falar de você que fica ruim, vou falar de mim. Eu não me usava de jeito nenhum. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei assim, os pensamentos que às vezes me ocorrem. Eu sei coisas que passam dentro de mim, não faria. Mas a Bíblia diz que Deus te ama. Deus te ama. Você é alvo do amor de Deus. Aí você quer que piora mais ainda a coisa? Vai para Romanos capítulo 8 e o verso 38. Diz assim, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe o que Deus está falando?
Eu te amo, Carlos, de um jeito tão profundo e tão poderoso que nem você pode me tirar. Nem você se separa do amor de Deus. Ninguém pode te separar do amor de Deus. Você pode falar assim hoje: não quero mais Jesus. Não quero mais Jesus. Isso é mentira, isso é uma farsa. Eu fui enganado. Que se lasque, isso é mentira. Jesus que vá para o inferno. Não acredito nisso. O problema é seu. Você vai continuar salvo, amado e redimido. E nós encontramos na glória. E a atitude de Deus para com você é: agora você está nervoso, revoltado, eu te conheço. Mas depois eu te explico melhor. Nós nos vemos mais tarde. Por quê? Porque não tem jeito. Uma vez que você recebeu, uma vez que ele entrou, nem você querendo expulsar, ele não sai mais. Agora, se isso não é amor, o que é? Como que pode um negócio desse? Porque eu e você, se formos rejeitados, caluniados, não, pastor, mas nós vamos exercer o Espírito de Cristo. Você exerce, mas você não exerce a vida toda, não. Você não dá conta, não. Se o negócio for muito maciço, uma hora ou outra você manifesta outra natureza. Por quê? Porque é normal. Mas com Deus não. Deus ama incondicionalmente. Quando você estava lá no mundo aprontando, quando você está até dentro da igreja aprontando, alguém que está dentro da igreja, levando uma vida, vamos dizer assim, desregrada, o que Deus devia fazer com ele? Miserável, cachorro, eu paguei por você, eu sofri naquela cruz por você, o outro lá que está indo para o inferno não tem entendimento, agora você, miséria, tem, eu vou pesar a mão em cima de você. Você vai ver agora também. E Deus faz desse jeito? Não. Deus ama do mesmo jeito, trata com a mesma paciência, com a mesma benignidade, é o mesmo amor. Mas na sua cabeça é pior, não é? Não, o ímpio pode aprontar, o crente dentro da igreja, você está aprontando, é safado. Não pode ter um tipo de crente, não é crente coisa nenhuma, não é. Mas vem cá, você é filho também, você também tem pai. A vida inteira você fez o que seu pai te falou para fazer? Não. Seu pai falava: menino, não arruma confusão não, traz problema para mim não. Aí você: não pai, vou só passear com meus colegas. Aí o que você fazia? Saía de bicicleta na rua quebrando vidraça dos outros. Pastor, quem faz isso? Quem não faz, filho? Até eu já fiz. Só pelo prazer de escutar o barulhinho dos vidros estilhaçando. Pastor, como que alguém faz um negócio desse? Pois é, pensa bem. Você acha que meu pai sabia? Nunca. Você acha que meu pai aprovaria? Jamais. Mas eu fiz assim mesmo. E por causa disso eu não era filho do meu pai? Não era, continuei sendo. Inclusive depois ele descobriu e acertou os ponteiros. E aí essa prática mudou na minha vida por força maior. Acontece, Deus faz assim também. Ele vai deixando, aí uma hora ele senta com você para ministrar na sua vida e para mostrar com clareza que ele te ama tanto, que ele vai te conduzir para um melhor caminho. Os irmãos do louvor podem subir aqui. Segunda coisa, segunda verdade. Qual que é a primeira verdade, irmãos? É qual? Deus me ama. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus me ama. Bate no peito assim, ó: Deus me ama. Vê se ele fica ofendido. Tomara que não. Segunda coisa, Ele tem o melhor para mim. Você precisa de fé para entender que sempre Ele tem o melhor para você. Mas essa é a verdade. Abra sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 29, verso 11. Jeremias 29, 11. A Bíblia diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Quais tipos de pensamento? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Interessante. Não é o fim que eu desejo, é o fim que você deseja. Ele quer a realização dos seus desejos também. E talvez você pode pensar: pastor, mas isso é um versículo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança.
Porque eu não sei você, mas eu durante muito tempo tive uma imagem de Deus, que era o seguinte: Deus é justo. E é verdade, não é? Mas Deus é justo porque Ele próprio é a justiça. E se Ele é a justiça, Ele concede essa justiça a quem Ele quer. Então a Bíblia diz que eu e você fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Mas eu entendia o justo por justiceiro. E o que é o justiceiro? Aí eu ficava imaginando Deus assim, lá no céu, olhando aqui para nós. E eu pensava, essa era a imagem que eu tinha. Se eu pisar fora da faixa, Ele... Sabe aquela coisa de desenho animado? Ele está monitorando com um raizinho na mão. Ele está com aquele raizinho assim, ó. Aí na hora que você dá um deslize, ele joga o raio em cima de você. E você tipo desintegra, igual o desenho mesmo, fica só um montinho de cinza assim no chão. Acabou. Deus não é dessa maneira. Pelo contrário, Ele está sempre procurando maneiras de te abençoar. Coisas ruins vêm sobre a sua vida e Ele fala, vou deixar. Porque eu vou transformar essa coisa ruim em bênção a favor dEle. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para te dar, Elton, o fim que você deseja. O que você deseja? Fala para o Senhor, você deseja o quê? Senhor, eu desejo casar, eu desejo ter dinheiro, eu desejo ter uma vida abençoada, eu desejo ter ministério, eu desejo ter um legado aqui, eu quero ter filhos assim, assim. Fala para Deus. Por quê? Porque Ele quer, João, o que você deseja. Ele quer que os seus sonhos se cumpram. Aí você pode pensar, pastor, mas meu sonho é carnal. O que for carnal, Ele vai ajustar. Mas a Bíblia diz que Ele é que opera em nós o querer e o realizar. Você acha que o que você está querendo é desejo seu? Não é, foi Deus que pôs aí. Pode ter alguma coisa de disfunção no seu desejo, sim. Mas como todo bom pai, ao seu tempo, Ele vai ajustar. Ele vai consertando coisa por coisa. Qual que é o intuito de Deus? O que está falando aqui em Jeremias 29:11? Ele quer cumprir os desejos do seu coração. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Por quê? Porque no fim das contas o desejo do seu coração é Ele. Foi Ele que colocou aí dentro. Foi Ele que introduziu dentro de você. O que a Bíblia diz na Nova Aliança? João 10:10. Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Mas qualquer tipo de vida, tanto faz. Eu vim para te dar vidinha aí qualquer, João, uma vida mais ou menos. Qualquer vida tá bom, você ia morrer, qualquer coisa que eu te der tá bom. É assim que Deus faz? Ou é assim que Ele diz? Não, Ele fala, você estava morto nos seus delitos e pecados. Mas agora eu vim para te dar uma vida. E uma vida em abundância. Uma vida em plenitude. Uma vida que vale a pena ser vivida. Agora, para você entender isso, você precisa de fé. Por quê? Porque nem sempre parece que Ele tem o melhor para você. Mas Ele tem. E a última coisa é que Ele está sempre procurando maneiras de te abençoar. Assim como a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, procurando uma brecha para te atacar, procurando uma brecha para te destruir. Assim também nós vemos nas Escrituras que Deus não está ao nosso derredor para nos abençoar, Ele está dentro de nós para nos guiar e nos abençoar e para transformar todas as coisas em bênçãos para nós. Abre a sua Bíblia lá para nós encerrarmos em Efésios capítulo 1 e verso 3. O que a Bíblia diz? Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Presta atenção, olha para cá. Tudo o que eu e você precisamos já nos foi dado.
Por que que às vezes não temos? Por que que às vezes não recebemos? Porque não buscamos, porque não pedimos. Lembra, eu já falei para os irmãos aqui algumas vezes, nós precisamos lembrar que nós somos crentes, porque no dia a dia tem hora que você esquece, e que você age de maneira natural, coisas do tipo, bom, se eu estou sem dinheiro, eu vou pegar no banco emprestado, eu vou pedir para um parente. Por quê? Faz sempre a seguinte análise, é a que eu faço. O que eu estou querendo fazer? Qualquer pessoa pode fazer? O que eu estou querendo fazer? A atitude que eu estou querendo tomar. Uma pessoa ímpia poderia tomar? Se poderia, não tome. Porque você não é um homem ou uma mulher natural. Eu e você somos homens e mulheres espirituais. O que eu e você fazemos, um ímpio não pode fazer. Por quê? Porque ele não tem favor da parte de Deus como você tem. E favor gera todas as coisas. Favor faz aparecer dinheiro onde não tinha. Favor faz mudar o coração de quem era implicado com você. Eu tenho pessoas que não me toleravam e que hoje abençoam a minha vida assim frequentemente. Já abençoaram muito, mas nem olhavam na minha cara. Pastor, o que mudou? Favor. Favor. Um dia, uma conversa, mudou completamente o comportamento. E a conversa não foi amistosa, foi uma conversa de confronto. Mas é favor. Pastor, como é que você explica isso? Favor, você não explica, filho, você desfruta. Não tem jeito de explicar. Você só desfruta. Não queira explicar favor. Aproveite e desfrute desse favor. Deus está sempre planejando uma maneira de te abençoar. Todas as bênçãos que você pode imaginar e que você pode desejar, já te foram dadas em Cristo Jesus. Lembra o que diz lá em Deuteronômio 28? Que as bênçãos do Senhor, elas vão te perseguir e vão te alcançar. Você pode entrar em um determinado estágio da sua vida cristã, que vem bênçãos atrás de você, que nem sequer você orou, nem sequer você pediu, e elas vêm te perseguindo, João. E você às vezes pode até falar, eu não quero isso agora, eu não estou pensando nisso agora, aí você empurra para lá, e daí a pouco ela vem de novo, batendo atrás de você. Coisas que talvez você só imaginou, Carlos. Você não chegou a orar, você imaginou. Esses dias, eu estava no banheiro, tomando banho, aí eu pensei uma coisa. Pensei comigo só, mas Deus sabe tudo que você pensa. Eu pensei, eu podia voltar a ter aquele dom tal que eu expressei muito na época tal, nos anos tal e tal, que eu me lembro. Pensei, sozinho, eu, não orei, não foi um pedido que eu fiz ao Senhor. Assim, no dia seguinte, era como se Deus me contasse várias coisas que estavam acontecendo. Mas assim, com a clareza que eu posso te afirmar, aconteceu isso. E a pessoa tal, falou para tal, assim, assim e assim. Por quê? Porque depois eu tive a informação. A pessoa chegou para me contar e contou exatamente como estava no meu espírito. Foi algo que aconteceu, mas eu não pedi, eu não orei. Mas foi um desejo do coração. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. A vida que Deus chamou a você e a mim para viver, não é uma vida de suprir somente as suas necessidades, mas é de atender os desejos do seu coração. Fica de pé no seu lugar, deixa eu orar por você. Eu quero orar agora, para que você tenha clareza dessa palavra. Para que você tenha clareza dessas três coisas, dessas três verdades. Fala assim comigo: Deus me ama. Ele tem o melhor para mim. Ele está sempre
procurando maneiras de me abençoar. Fala isso para o irmão que está do seu lado, essas 3 coisas. Você precisa gravar isso. Fala para ele. Fala para ele as 3 verdades, os 3 pontos. Nós vamos ministrar aqui agora ao Senhor. Eu gostaria que você orasse. Ora nesse sentido. Declara isso. Declara essas 3 verdades. Declara esses 3 pontos.